Está começando mais um Palavra e Louvor. Eu sou ovelha e tu. 1, 2, 3. Eu sou ovelha e tu, meu pastor, sempre a me vigiar. Teus olhos me seguem pra onde eu for, está sempre a me cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar. Somos teus filhos e tu nosso Pai, sempre a nos vigiar. Nos dá teu amor e nos dá tua paz, sempre a nos cuidar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar. E quando venta, és meu abrigo, e quando triste estou, meu conforto tu és. E quando vem o leão, tu me das a vitória, está sempre a me vigiar, está sempre a me vigiar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. Aqui quem está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos começar com mais um devocional. O tema da semana que inicia hoje é Debate para o Senhor. Esse aqui é o episódio número 1, óbvio, né? Devo gerar discussão sobre o Senhor? Como não tem episódios anteriores, só resta você que deseja, né? Vem comigo aqui. Vamos ver sobre se eu devo ou não gerar discussão sobre o Senhor. É evidente e bíblico, né? Ipsis literis, que nós devemos pregar o Evangelho. Devemos enviar essa mensagem, essa boa nova a todos. Temos que sair da zona de conforto, irmos até aquela pessoa no qual Deus colocou em nossa frente, aquela pessoa que sabemos que precisa tomar os caminhos do Senhor, correto? Irmos lá e pregarmos o Evangelho. Nesse processo, né, ou talvez quando você vai até corrigir um irmão, né, o irmão ali ele já é cristão, correto? Ele já é crente ou evangélico, e você vê que o irmão está tendo um comportamento, uma atitude que não convém que o cristão faça, correto? Você também deve ir lá, né, e conversar com o irmão, deve ali, mostrar para ele o que a Bíblia diz. Né? Então, tanto no evangelismo quanto na correção, na repreensão, se faz necessário, né, que você que é maduro, né, não vai sendo imaturo, né, se você não consegue manter sua vida irrepreensível, né? Se você não busca ser um bom filho, um bom servo, você não tem condições ali, né, de estar corrigindo alguém, né? Então, primeiramente, como o próprio Jesus fala, né, tira a trave do seu olho, né? Depois você vai lá mexer no argueiro do seu irmão. Importante isso. Dada as considerações, né, dada essa introdução aqui que eu trazer, vamos supor que você esteja nessas condições ideais, né? Você está na CNTP, condições normais, temperatura e pressão, né? Enfim, tô brincando. Você está em condições de, pronto para, correto? Aí, como que eu chego? Como que eu devo discutir, né? Devo
conversar, devo debater acerca do Senhor, correto? De fato, tem que fazer isso, mas existem maneiras de fazer isso. E com toda certeza, a Bíblia, que é o nosso manual de instrução aqui na Terra, nos especifica como fazer isso. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo número 2, versículos de 22 a 25. Primeiramente, o desejo maligno do mal que você tem em discutir ou debater para mostrar a sua verdade, para mostrar que você sabe algo, para mostrar que você é o justo, foge disso, meu irmão. Foge disso, meu jovem, correto? Se é para você debater com alguém, conversar, para mostrar que você é o bom, tá errado. Para com isso, né? Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Olha os alvos, olha o que eu preciso ter no meu coração quando eu for discutir sobre o Senhor, quando eu for tratar das coisas do alto, juntamente com os de coração puro que invocam o Senhor. Às vezes, meu jovem, o ambiente que você está não é tão propício para que você consiga fazer isso, correto? É um ambiente que já por si só já é de discussão, já é de zombaria, já é de conversas controversas, tolas e fúteis. Não convém, meu irmão. Você vai jogar o evangelho, que é algo precioso, uma pérola, a porcos. Pense sobre isso. Sabemos que determinados grupos, determinados assuntos são controversos, correto? E não levam a nada, Vai acabar em briga, em dissensão. Faz sentido você sendo um cristão, você incendiar o caos, incendiar a briga? De forma alguma, correto? Ao servo do Senhor, o que convém? Ser amável, ensinar e ter paciência. Esse que é o ponto. Você mostrar o caminho com amor, corrigir com mansidão a quem se opõe. Na esperança que Deus, meu irmão, Deus, põe na sua cabeça, correto? Quem, irmão, convence o homem do bem e do mal? Quem convence o seu amigo do bem e do mal? Quem acessa o coração do seu irmão é Deus, não é você não, meu irmão. O seu papel é mostrar a verdade, apontar a direção e falar: Deus, semeei ali, papai, a sua palavra. Semeei, Deus, a verdade. Senhor, agora faz aí o que o Senhor é bom em fazer. Convença, assim como o Senhor me convenceu do bem e do mal, convença ele também. Convença o meu amigo, convença o meu pai, convença a minha mãe, convença o meu vizinho, convença aquele, papai, que o Senhor me instruiu a mostrar a verdade. Meus amados, façam isso com humildade, façam isso com amor, façam isso de forma justa, com fé em Cristo Jesus. Devo gerar discussão sobre o Senhor? Sim, mas tem o jeito certo. Se você quer saber como você deve usar a sua fé, colocá-la em ação, aguarda aí que amanhã vamos tratar sobre esse assunto. Beleza? Forte abraço, meu amado jovem. Fiquem com Deus.
Bom dia, boa tarde, boa noite, aos adoradores. Nando aqui trazendo mais esse devocional para vocês. E hoje a gente vai começar o episódio 2 dessa temporada Debate para o Senhor, né? Inspirado bastante nas eleições, nos debates que nós vimos, os memes, etc e tal, né? Esse é o segundo episódio, então significa que houve um primeiro, né? O primeiro episódio que o nosso irmão Bruno Chagas ele falou sobre se nós devemos ou não gerar discussões acerca sobre o Senhor. Então ouça lá e depois você vem para cá, que hoje a gente vai falar de como você deve usar a nossa fé, né? Ou no caso a sua fé. E o que que é a fé, né? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é algo que nós temos que buscar sentir, né? E quando nós tratamos da fé em acerca de Deus, tudo começa com o fato de crermos, né? O crer é o início de tudo. O crer é o início de nós nos alinharmos com Deus. Então nós entendemos isso, que isso é só o início, a fé é só o início de coisas grandiosas que devem acontecer na nossa vida. Mas então quer dizer que a fé é o início, então a fé é objetiva para algo, certo? E a gente vai entender para onde a fé é objetiva, né? Quando a gente vê lá em 2 Pedro, o capítulo 1, versículo de 5 ao 11, Pedro ele vai colocar meio que uma receita de bolo, que é uma coisa que depende uma da outra para que acontece. E isso acontece primeiramente pela fé, né? Antes ele fala que nós somos coparticipantes, né, da natureza divina de Deus. Então a fé está ligado à coparticipação da natureza divina com Deus, né? Porque nós cremos nele. Então, uma vez que nós cremos nele, nós estamos participando disso. E aí vai dizer o seguinte, ó, no 5, acompanha comigo, pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé ao que vocês têm, a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Por, porque essas coisas estando presente, aumentando a cada vez mais, fará com que vocês não sejam nem nativos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Beleza. Então, antes da gente seguir aqui, olha aqui, ó. Primeiro nós começamos com a fé, né? Então a fé, ela é o início, né? Então a gente já entende que a fé é o início e nós vamos objetivar ela para que ela chegue até onde? Até o amor. Então, ó, a fé, você acrescenta o quê? A virtude. E a virtude, o conhecimento. Que é, que é exatamente isso. Então, uma vez que você tem a fé, uma vez que você tem a virtude, você tem que buscar o conhecimento. Qual o conhecimento da palavra de Deus? Sobre a palavra de Deus, né? E o conhecimento ao domínio próprio, por quê? Porque você vai ter mais conhecimento e você vai entender mais onde você tem que aplicar a sua fé e mais onde você deve viver a sua fé. E aí diz, ó, então já está falando sobre o domínio próprio. Então nós temos que nos dominar, temos que saber nos dominar, né? Nós não podemos usar a palavra de qualquer jeito, né? E aí esse domínio próprio vai fazer com que nós sejamos mais perseverantes e que nós olhamos para o outro e tenhamos mais piedade, né? E através disso existe a fraternidade e nós chegamos no amor. Nós temos uma fé amorosa, de fato. Então a fé é o início até a chegada do amor, que é aquilo que é perfeito, daquilo que é o elo perfeito, né? E isso para quê? Para que nós não sejamos inativos e nem infrutíferos. Então, se realmente a sua fé é uma fé amorosa e realmente você está usando sua fé da maneira que a palavra nos objetiva a usar, então você não está sendo infrutífero nem nativo. Agora, se nós estamos usando nossa fé para fazer outras coisas, para falar outras coisas que não estão na palavra, nós estamos errados. E olha o que ele vai falar para essas pessoas, 9. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só que está perto, e se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo, a nossa fé não está objetivada para essa terra. Nossa fé está objetivada para a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aí onde está objetivada a nossa fé. Então, se nós estamos usando nossa fé com objetivos humanos, com coisas dessa terra,
nós estamos utilizando nossa fé da maneira errada. Nós estamos usando nossa fé para o motivo que ela não é. Nossa fé tem um princípio para chegar até a perfeição, que é o amor. O amor é perfeito. Né? O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Né? Porque aqui que vê o que é perfeito, que é o amor. Né? Então a nossa fé é objetivada até chegar do amor. Nada além disso. Agora, se nós estamos usando a nossa fé para outras coisas, para outros propósitos, primeiro que já não está na fé. Né? Você acredita que é, mas não é a fé. Né? Porque você não está seguindo para o objetivo dela. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Objetivar a nossa fé para que ela chegue até o amor. Aquilo que é perfeito. Uma vez que nós objetivamos nossa fé, nós temos que esperar o quê? A vinda do reino eterno. E sim, estaremos perfeitos com aquele que é o amor. Certo? Então, pense. Será que nos debates, você debatendo, você discutindo com as pessoas, você está usando a sua fé da maneira que a fé deve ser usada? Ou nas suas defesas, defendendo homens, você está usando a sua fé da maneira que ela deveria ser usada? Será que você fala mais dos outros, dos homens, do que propaga em relação a Deus? Né? Então, reflita, pense sobre isso. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Agradeço, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E oro para que cada vez mais possamos entender, Senhor, aquilo que precisamos fazer. E objetivar nossa fé, Pai, para que chegamos naquilo que é perfeito, para que cheguemos no seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui em nossas vidas. E agradecemos por tudo que ainda fará. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Obrigado por vir até aqui. E não se esqueça, Jesus é meu mano, pode ser isso também. Falou! Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me
como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Estamos aqui novamente para mais um devocional, né, acerca dessa nova temporada, debate para o Senhor. E no episódio 3 a gente já falou o que fazer na dificuldade, né? O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa postura perante a dificuldade, né? Lembrando que esse episódio 3 tem outros 2 episódios anteriores, então ouça eles e depois você cola aqui e ouve esse áudio de fato, né? Porque é tudo, a gente completa um ao outro, né? O áudio está em complemento ao outro. Então, você não assistiu a série assistindo o episódio o último e depois o primeiro, não. Você vai na ordem. Beleza? Então vamos começar com uma oração e a gente vai dar a introdução ao tema. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia. Agradecemos, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado, Senhor. Oro para que o Senhor possa estar me guiando nesse devocional, para que eu fale somente da sua palavra, nada além disso. Somente aquilo que é verdadeiro e agradável, Pai. Aquilo que de fato é o seu conhecimento. O Senhor nos guie, Senhor, sempre. É isso, em nome de Jesus. Amém. Beleza, o que fazer na dificuldade, né? Eu acho interessante, né? Porque aqui a gente está tratando da dificuldade em relação talvez ao nosso pecado, talvez ao nosso erro, né? Como nós vamos lidar com isso? Eu acho interessante que quando Jesus conta a parábola lá em Lucas 18, 9 ao 14, que é o que eu separei para vocês, a parábola do fariseu e do publicano, ele coloca duas pessoas que são distintas politicamente, né? O fariseu era aquele que era um mestre da lei, né? E aos olhos do povo era alguém de Deus, né? Alguém enviado por Deus. O publicano era aquele odiado, o cara que era odiado pelos judeus, pelos fariseus. Por quê? Porque ele estava ao lado de César, né? Ele cobrava impostos para César. Ele era judeu, mas ele cobrava impostos dos judeus para César, né? Então ele era conhecido como um traidor, né? E aqui Jesus expressa uma oração do fariseu e do publicano. Vai dizer o seguinte, 9. Acompanha aí comigo, vai querer dizer. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dizendo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? Sabe o que é interessante? É a humildade do fariseu em reconhecer o seu erro. Em meio talvez a uma tristeza, uma infelicidade da vida, ele olhou para si mesmo e reconheceu o erro dele.
E nós temos uma grande dificuldade, às vezes, de reconhecer o nosso erro. Mesmo quando nós chegamos ao ponto de perceber, pera, eu errei aqui. Nós não temos coragem de chegar a alguém ou chegar a Deus e dizer, Deus, eu errei. Ter propício a mim porque eu sou pecador. Né? Isso é ruim. Porque quando nós erramos com Deus, nossa primeira ação deve ser ir falar com Deus. E da mesma forma como nós erramos com alguém, quando nós falamos demais, o nosso dever é chegar a essa pessoa e falar, ok, eu errei. Eu falei com você. Lá em 2 Coríntios, vai dizer uma coisa muito interessante, porque quando a gente erra, o erro não é um ato de felicidade, nós não ficamos felizes em errar, nós não sorrimos quando nós erramos, não, nós ficamos tristes. E até a tristeza para Deus é benéfica. 2 Coríntios 7, versículo 10, vai dizer, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nossas falhas, isso produz frutos maravilhosos de salvação. Mas quando nós ficamos com a tristeza do mundo, com o nosso orgulho, isso produz morte. Então, o erro, reconhecer a falha, não é errado. Assumir o seu erro e expor o seu erro não é errado. Errado é você não contar isso. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós somos contra Deus, nós tentamos esconder isso. Né? E a gente vê na política, as pessoas tentam esconder as imensas falhas. Mesmo que nós sabemos que todos têm falhas e que todos erraram em algum momento, eles tentam esconder isso. Mas eles não escondem de alguém, que é Deus. Nunca vão conseguir esconder. E assim como você nunca vai conseguir esconder de Deus. Então o que você pode fazer na sua dificuldade? Arrependa-se. Ore a Deus e diga, ser propício a mim, Senhor, que sou pecador. Reconheça a sua limitação. Porque não foi o fariseu que saiu justificado por se sentir melhor, por se achar melhor. Foi o publicano que reconheceu a sua limitação e a sua falha. Certo? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado entendível. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser você também. Falou. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui trazendo mais devocional para vocês, né, no 4º episódio. E hoje a gente vai estar falando sobre defender a retidão ou combater o pecado, né? É uma discussão importante porque, nós temos que... Será que nós temos que ficar entrando em discussão com pessoas a respeito da fé, sendo elas cristãs ou não? Né? Será que nós devemos ficar batendo um pouco com as pessoas a respeito de Deus ou não? Né? E a gente vai ver o que a palavra vai dizer acerca disso. Né? E a palavra, nesse ponto, a palavra é bem clara de qual deve ser nossa ação, de qual deve ser o nosso papel. Né? E aí eu separei dois trechos da Bíblia, até dois textos que foram direcionados tanto para Timóteo, que era um jovem, e para Tito também, que era um jovem. Né? Os dois, por Paulo, era considerado como filho na fé. Né? E como um pai, ele instruiu esses dois filhos a agir meio a discussões, né? E aí, vamos primeiro para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 a 26. Acompanha comigo, que vai que é heresia. Diz assim: evitem as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinado com mansidão, e que se opõe a ela, e quem se opõe a ela na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que eles querem. Então, nosso instinto, quando alguém vai contra algo que nós pensamos, algo que nós achamos, é discutir, é bater boca. Mas a palavra está dizendo aqui que o servo do Senhor não entra em discussões sensatas. Né? Não anda metido, não fica fazendo isso. Por quê? Porque não vai trazer edificação nenhuma. Né?
Ficar discutindo, ficar falando, ó, esse você tá errado aí, ó, essa igreja tá errada, esse negócio tá errado, não vai ser saudável. E a gente vê tantas pessoas aí tentando combater heresias de outro lugar, só que não pregam a verdade ao mesmo tempo, não falam da verdade. Aqui ele está dizendo que para combater isso é não entrar nessa discussão e pregar aquilo que é verdade. Pregar aquilo que de fato é bom, né? É o que em Tito a gente vai ver, ó. Tito, ó, só passar a página aí. Tito, capítulo 3 versículo 9 a 11. Olha o que ele vai falar para Tito. Paulo vai falar para Tito. 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque não, são inúteis e sem valor. Evite pessoas que provocam divisões depois de mostrá-las uma ou duas vezes, pois vocês sabem qual tal pessoa está pervertida. Vive pecando e por si mesma está condenada, né? E se a gente for ler um pouquinho mais pra frente, ali no 8, é fiel essa palavra e quero que vocês falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então, o que ele falou? Ele deu instrução que onde Tito estava, ele tinha que instruir os irmãos que ele vivesse de maneira digna, de forma que os irmãos fossem um exemplo para aqueles que não crerem, não tivessem acreditado ainda em Jesus, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Se empenhar em falar o que é certo, se empenhar na justiça e naquilo que Deus revelou para nós. E quanto àqueles que querem pecar, aqueles que estão mentindo a palavra, a gente não vai combater eles rebatendo a mentira deles. Não, nós vamos combater eles falando a verdade. E não deve ser nosso objetivo criar discussões ou ficar batendo boca. O nosso objetivo é totalmente edificação. Então, se eu vou para um lugar que eu sei que não vai edificar ninguém eu falar de Deus, não vai adiantar eu falar naquele momento. A palavra é para edificação. A palavra é para honrar a Deus. A partir do momento que ela não está se tornando, está virando debate, não é certo. Não é o que Deus pede. É o que ele falou. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele não se mantém em brigas. Ele não fica brigando, né? Não, ele é manso. Então a gente não entra em briga para discutir ponto A ou ponto B. Não, nós falamos aquilo que é verdade, principalmente para aqueles que estão dispostos a ouvir, né? Muitas vezes eles nem sabem que precisam ouvir, mas eles ouvem e aquilo muda. Mas a pessoa tem que estar disposta a ouvir, né? Então a gente não entra em discussões, né? E até mesmo se a gente for pegar outras igrejas, né? Outros denominações, né? Porque a igreja é uma só, mas a denominação, né, que tem os pontos, ficar batendo boca com essas pessoas não vai trazer a salvação a elas. Não vai, se a pessoa quiser, ela tem a palavra ali para descobrir e também pode ter o seu auxílio para isso. Mas a gente deve viver a justiça, defender a verdade, falar a verdade e não combater a mentira, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. É coisas totalmente diferentes. Se nós nos empenharmos mais em falar a verdade, nós passaremos menos tempos combatendo a mentira e mais tempo trazendo servos para o Senhor, servos fiéis e que estão dispostos a seguir o caminho dos céus. Tá bom? Então é isso que eu queria passar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode me chamar no privado que a gente conversa sobre esse assunto. Beleza? Vamos terminar com uma oração. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus pelo seu imenso amor, pela sua infinita misericórdia. Graças pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E oramos para cada vez mais o Senhor venha habitar em nosso coração. Que nós venhamos compreender a largura e tudo sobre o seu amor, Pai. Entender que nós devemos falar a verdade e não ficar combatendo a mentira. Falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. A verdade acerca do seu evangelho e trazer mais discípulos para o seu reino. É isso que oramos imensamente gratos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Obrigado por vir até aqui. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser também. Falou. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno Schirmer. Hoje
continuando o tema da semana, continuando o tema sobre o debate para o Senhor, vamos falar sobre aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem, esse é o tema de hoje. Então, antes de começar, gostaria a todos a convidar a vocês ouvirem os áudios anteriores. A gente tem tentado manter uma relação entre os áudios para que um áudio complemente o outro. E esse áudio em específico seria bom vocês ouvirem pelo menos o do irmão, seria bom ouvir todos, mas pelo menos o primeiro do irmão Bruno Chagas, pois ele vai falar sobre devemos ou não gerar discussões, gerar debates sobre o Senhor. E aqui vamos falar na mesma ideia, na mesma linha. O que vai acontecer para gerarmos debate para o Senhor? Muito bem, depois desse recado, queria convidar todos a ter uma breve reflexão. Talvez vocês tenham ficado em algum lugar em que as pessoas começam a falar sobre Deus, as pessoas começam a falar de Deus, e não por maldade ou por vontade, elas começam a falar de Deus erroneamente. Você conhece a verdade, você sabe da verdade, e elas começam a falar da palavra de Deus erroneamente, e às vezes até ensinando outras pessoas erroneamente. Lembrando que isso daqui é para pessoas mais, digamos, mais firmadas na fé. Se você é novo na fé ou se ainda não é batizado, se preocupe em adquirir conhecimento e se preocupe primeiramente em se batizar antes de começar a defender essas coisas. Afinal, se você não é batizado, você deveria primeiro se batizar para você estar ali fazendo parte. Porque aí, fazendo parte, sim, você vai defender. Porque a gente defende o que a gente gosta e o que a gente faz parte. Mas continuando, não é sobre batismo aqui. Para aqueles que são mais instruídos, pode não. Vamos ler aqui para aqueles que são mais instruídos. Convido a todos em abrir Tiago 4:17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o versículo ele já é o tema, claro, do dia. Então, a pessoa, ela está fazendo o bem em falar mal ou falar erroneamente da palavra de Deus, seja por falta de conhecimento ou seja até por vontade mesmo de deturpar a palavra de Deus, essa pessoa, ela não está fazendo o bem. Deus é o bem, e se essa pessoa está modificando o bem, ela não está fazendo o bem. Simples assim. Então, eu, como cristão, lembrando que eu estou aqui iniciando agora uma discussão, porque a pessoa está falando as coisas erradas, está ensinando errado para outras pessoas muitas vezes. Então, vou iniciar agora uma discussão. O que eu tenho que manter em mente? Eu tenho que manter em mente que eu preciso conhecer o ponto que eu estou defendendo. Eu preciso saber sobre qual o assunto da conversa que eles estão falando para poder entender melhor qual vai ser o meu ponto a ser defendido sobre Deus. Então, se eu sei fazer aquilo ou não. Se eu sei fazer aquilo, agora esse versículo começa a se aplicar. Se você se sente confiante, se você sabe fazer aquilo, então faça, defenda a palavra do Senhor. Defenda com cautela. Não devemos
nos colocar em situações em que vamos nos exaltar. Afinal, nós somos cristãos e as nossas ações mostram a Cristo. E Cristo, ele não ensina a tua palavra exaltado na Bíblia. Ele sempre ensina calmo e mostra a verdade de maneira serena, simples, de fácil entendimento. E essa conduta é o que vai resplandecer Cristo, é o que vai refletir Cristo. Continuando rapidamente, quando nós sabemos o assunto da conversa, quando nós sabemos defender, nós temos que defender. O versículo mesmo fala: aquele que não faz o bem, sabendo qual que é o bem que tem que ser feito, este comete pecado. Ou seja, aquele que está lá e deixa a palavra do Senhor ser deturpada, sabendo como defender, este comete pecado. Então a gente deve sim debater essas coisas, como Jesus faria, tendo conhecimento sobre as coisas. Nós devemos sim entender melhor a palavra do Senhor antes de sair debatendo sobre ela. Afinal, como que vamos debater sobre aquilo que não conhecemos? Então, bem, com a cabeça em Tiago 4, 17, vamos nos atentar à palavra do Senhor e vamos conhecer melhor, para que quando esses momentos ocorrerem, nós possamos sim defender a palavra do Senhor como pede o que está escrito. Vamos então orar pelo que foi dito aqui agora. Oremos. Pai, Pai Santo, Pai Bendito, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por tudo, graças te damos, Senhor, por hoje. Senhor, oramos a Ti neste momento, agradecendo sempre, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando com Teu santo conhecimento, para que nesses momentos em que devemos, sim, defender a Tua palavra, nós tenhamos conhecimento para defender a Tua palavra. Se nós pudermos fazer o bem, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando para que tenhamos conhecimento para fazer o bem. Senhor, ora-te neste momento, agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o devocional. Se alguma coisa não ficou claro, espero que convido a todos que chamem no meu privado, ou chamem no privado qualquer um dos irmãos, eles irão esclarecer. Ora, vamos então finalizar aqui, lembrando que Jesus me amando e pode ser o seu também. Muito obrigado. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui, trazendo essa devoção para vocês, episódio 6, onde a gente vai continuar falando sobre o tema debate para o Senhor. E hoje a gente vai falar sobre alimentar o corpo, alimentar o espírito, né? Beleza. Daí quando a gente vai tratar de corpo, eu acredito que não seja apenas a ideia da comida, mas de tudo aquilo que nós alimentamos nossa mente, tudo aquilo que é carnal, que a gente alimenta, tudo aquilo que é dos humanos, etc e tal, e daquilo que é celestial. E uma coisa interessante, ó, eu vou usar um exemplo de comida mesmo, né, que tem a ver com Jesus. Jesus, logo após ser batizado, Jesus, ele foi ser tentado, né? Isso retrata um ponto interessante. O inimigo vai tentar nós quando nós fomos batizados. Por quê? Porque nós estamos rodeados da graça de Deus, da santidade em Deus. Então, pro inimigo, nesse momento, ele vai querer derrubar a gente para que a gente saia dessa graça, né? Não o contrário. E aí, aqui há uma discussão, né? Vamos primeiro ler o contexto, ó. Mateus 4, versículo 1, acompanha comigo que vai crescer. A seguir, Jesus foi levado por Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, olha só o contexto. Jesus foi levado para ser tentado pelo Espírito, ao deserto para ser tentado. Ele ficou 40 dias e 40 noites e ele sentiu fome. Por quê? Porque Jesus é Deus, mas ele estava em forma de ser humano ali. Ele era um ser humano qualquer e nós sentimos fome, nós temos necessidades biológicas, né? E aí o diabo vai lá e fala, né? Se você é o Filho de Deus, né? Então fala que essas pedras se transformam em pães. E olha o que Jesus vai dizer: o ser humano não viverá só de pão. Ok, então não é só de pão que nós vivemos, né? Não é só a comida que realmente é importante para nós, né? Talvez carnalmente falando, biologicamente sim, mas aí Jesus vai dizer o quê? Uma coisa que é para o nosso espírito, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é importante, isso é necessário. Então, quando nós nos apegamos às coisas carnais, nos apegamos às coisas mundanas e achamos que essas coisas são mais alimentos do que o alimento espiritual, o espírito, nós esquecemos todo o propósito. Nós esquecemos de olhar para o foco que é Jesus. E quando nós não olhamos para o foco que é Jesus, nós já estamos fora do entendimento de quem é Deus. Então a gente começa a se apegar a coisas que não tem a ver com a graça, coisas que não tem a ver com Deus e coisas que não tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com esse mundo, com essa terra, com propósitos desse mundo. E nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para Deus. Então, o alimento espiritual, do espírito, muitas vezes é muito mais importante do que o nosso alimento carnal. Por quê? Porque o alimento carnal, as coisas desse mundo perecem, mas o nosso alimento espiritual, ele permanece para sempre. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus em nós permanece para sempre. É através disso, é através de Deus que nós temos
essa salvação. Então, olha só que interessante. Nós precisamos sim da necessidade de comer, beber água, nós temos outras coisas, outros hobbies e tal, mas nunca isso deve ser muito mais importante do que o espírito. E nunca nós devemos, né, ter dúvida disso e debater acerca disso, achando que debater as coisas desse mundo, discutir coisas desse mundo é mais importante do que alimentar o nosso espírito. Consumir coisas desse mundo é mais importante que consumir coisas para o nosso espírito, certo? Então é isso. Nós temos que pensar e refletir na nossa vida e pensar, será que estamos agindo de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos olhando para o alvo? Ou estamos preocupados com coisas terrenas desse mundo, coisas perecíveis? Beleza? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Vamos terminar com uma oração? Oremos. Pai Santo, Pai bendito, Pai glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu misericórdia. Graças pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E ora para que cada vez mais possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento. Entendendo, Senhor, o tamanho e a profundidade do seu amor e do seu cuidado por nós. Oro para que cada vez mais possamos compreender o seu espírito e possamos alimentá-lo da maneira correta, qual devemos alimentar. Não jamais desviando da sua vontade, mas permanecendo nela, Pai. E se alguma falta temos cometido, e se algum erro temos feito, que possamos chegar a esse arrependimento e pedir perdão a Ti. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. E não se esqueça de dizer o meu mano e pode ser também. Falou. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens adoradores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o irmão Bruno Schimmer. Hoje, continuando o tema da semana, vamos fazer aquele nosso resumo. No último dia da semana, temos a conclusão. Eu escolhi fazer um resumo de todos os áudios, vamos então ver aqui. Primeiro áudio sobre... Devemos gerar discussão sobre o Senhor? Resumidamente, o áudio se dispõe a falar sobre as discussões que são geradas para o Senhor. A discussão vem com conhecimento. Defender o Senhor é essencial, porém devemos saber como fazer. Então, sim, devemos gerar discussões para o Senhor, mas não discussões como as discussões mundanas em que existem xingamentos e as pessoas saem de se odiando, mas sim gerar discussões para mostrar a vontade do Senhor e sua bondade e sua magnificência. O áudio 2, sobre como devemos usar a nossa fé. Devemos usar a nossa fé até a chegada do amor, aquilo que é perfeito. É assim que devemos usar a nossa fé. Usamos a nossa fé para Deus. Então, a fé é a esperança daquilo que não vemos. A fé, é a certeza daquilo que não vemos, é a certeza daquilo que não vemos e a nossa esperança. Então, a gente deve usar a nossa fé para esperar. O tema dos áudios é esse, fazendo um resumo dos áudios. A gente deve usar a nossa fé para esperar a Deus e também com ela buscando cada vez mais e mais a Deus. Áudio número 3. O que fazer na dificuldade? Evidenciar o erro ou buscar o arrependimento? Por mais que tentamos, nas dificuldades podemos sim cair. E cair e não voltar para Deus arrependido, que é um grande problema. Nas dificuldades devemos procurar a Deus. E se tropeçarmos, devemos buscar a Deus também. Muitas pessoas podem ficar envergonhadas do teu pecado e talvez não ir lá pedir perdão a Deus, mas Deus está de braços abertos, esperando você voltar e se arrepender. Esse é o Senhor. No áudio número 4, defender a retidão ou atacar o pecado. Vencemos a mentira usando a verdade. Devemos falar da verdade nos momentos oportunos. Se no momento não edificar,
estamos no meio de pessoas que não querem ouvir, falar são pérolas aos porcos. Então, a gente entende que esse áudio ele diz mais sobre a ideia de estarmos ali vendo um pecado e vamos lá comentar sobre ele, vamos lá atacar ele, ou melhor, nós nos retermos para nós. Depende muito do contexto. Eu sempre oriento a todos irem lá ouvir os áudios. Isso aqui é o resumo, meio que a mensagem que os áudios quiseram passar. Número 5. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ele está bem atrelado com quase todos os outros áudios. Não, na verdade está atrelado com todos os outros áudios. Na verdade, todos os áudios estão atrelados uns com os outros. E esse áudio está atrelado especificamente, mas com o primeiro áudio ali do irmão Bruno Chagas. Sabendo que a verdade é o bem, nós devemos, e quem sabe fazer o bem, tem que fazer o bem. Sabendo que a verdade é o bem, devemos fazer o bem. Devemos combater falsas doutrinas sempre que aparecerem, se tivermos, lembrando, capacidade para isso. Caso contrário, é mais sábio o silêncio. Então, se nós podemos, se nós entendermos que ali naquele momento nós não temos um arsenal, nós não estamos preparados para combater aquilo, nós devemos sabiamente nos manter reclusos para não passar falsas doutrinas da palavra do Senhor, nós mesmos, ou acabar afastando uma possível pessoa que sente vontade de ir para o Senhor. Então, depende muito do contexto. Se pudermos fazer o bem, devemos fazer o bem. Se nós não nos sentimos capacitados, nós não conseguimos fazer, não faça. É mais sábio a reclusão, mais sábio o silêncio. Áudio número 6. Alimentar o corpo, alimentar o espírito. Quando batizados, é que o inimigo presta atenção em nós e nos faz querer cair. Só alimentando o espírito, podemos evitar a nossa própria queda. Então, os únicos que podem evitar a nossa queda somos nós. Como? Nos alimentando o espírito, alimentando-nos do conhecimento. Jesus foi tentado no deserto, não comeu pão, porque não só de pão vive o homem. Então, esses foram os resumos dos áudios. O resumo da semana é sobre o debate para o Senhor. Nós devemos sim debater para o Senhor com sabedoria, com preparo. Se não tivermos sabedoria, se não tivermos esse preparo, não devemos debater. Entendemos que a nossa fé ela é direcionada para a esperança. Nós entendemos que nós devemos também nos guardar nos momentos oportunos, nos momentos que não podemos, que talvez não vamos não vamos passar a ideia exata do que é o Evangelho. Então, nesses momentos devemos nos guardar e orar a Deus para mais conhecimento, para em momentos como esse podermos mostrar a Deus. Esse é o resumo da semana e a conclusão dos áudios sobre o debate para o Senhor. Espero que tenha ficado claro a todos. Convido a todos a ouvirem os áudios anteriores. Afinal, isso aqui é um resumo bem superficial, porque são vários áudios. Então, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, Pai bendito, Senhor, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por este momento. Graças te damos, Senhor, por essa semana em que nós aprendemos como debater, quando debater, se devemos ou não debater, como nos preparar, Senhor. Senhor, oremos a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando com o Teu santo conhecimento, nós possamos estar entendendo mais e mais o Teu Evangelho, para que nós possamos, assim, defender o bem e fazer o bem. Porque aquele que faz o bem, aquele que não faz o bem, Senhor, e conhece o bem, esse comete pecado. E nós não queremos ser pecadores. Oremos a Ti, Senhor, dando graças a tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, foi uma ótima semana. Espero que tenham um fim de semana bom para todos. Não esqueçam que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor. Até amanhã.